próxima sexta-feira, dia 31 de outubro, nós celebramos os 491 anos da reforma religiosa do século XVI, que trouxe significativas mudanças, né, para a sociedade, para o mundo em geral, né, por meio da fixação das 95 teses por Martinho Lutero, na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Ele questionou valores que estavam vigentes naquele momento, fazendo então com que uma nova interpretação, né, da Bíblia, das Escrituras, até mesmo da política, da sociedade como um todo, elas fossem revistas, né? Isso, evidentemente, não foi iniciado por ele. Já havia movimentos anteriores a Lutero que defendiam mudanças, homens até com uma expressividade muito grande, como John Hus e John Wycliffe, mas eles foram perseguidos e mortos, né? E eles não alcançaram esse objetivo que Lutero alcançou. A grande diferença entre a reforma que Lutero empreendeu quanto a todos os outros que fizeram antes dele é que houve um fato na história, né, em 1454, que foi a criação da máquina de tipos móveis por John Gutenberg, né? Ele criou a imprensa. Então, e o primeiro livro impresso foi a Bíblia, né? Uma encomenda, inclusive, feita pela igreja da época. E aí, quando Lutero fez essa reforma, essa máquina de imprimir, ela já existia. E isso facilitou, por exemplo, a divulgação da Bíblia em larga escala. Textos, então, a reforma ela teve assim, uma abrangência maior porque Lutero se utilizou, vamos dizer assim, da mídia da época para proclamar aí, né, a palavra de Deus por toda a sociedade da época. Essa foi a grande diferença. E também Lutero foi o homem que traduziu a Bíblia, que até então era usada a Vulgata Latina, uma tradução já centenária, muitos séculos, para a língua alemã, tá? Então ele popularizou a leitura da Bíblia. Isso em 1517, a partir daquilo que ele fez, tá? Então isso, claro, trouxe consequências assim muito grandes para a sociedade, né? Possibilitou, né, inclusive posteriormente o Renascimento, o uso da liberdade de expressão, da liberdade de culto, que, por exemplo, no nosso país, ela foi ter efetividade apenas no fim do século retrasado, né, e que em muitos países ainda não existe, né? Mas, no geral, hoje, essa liberdade que se vê, a defesa de ideias e de ideais, certamente o homem assim que alavancou toda essa mudança de pensamento foi Martinho Lutero. Depois dele houveram outros grandes reformadores também, como João Calvino, John Knox, Ulrico Zwingli, que também tiveram participação expressiva. Nós, na Igreja Presbiteriana, temos em João Calvino a base da nossa teologia, ela se sustenta toda na teologia de João Calvino, que foi um reformador que nasceu em Noyon e que foi estabelecer em Genebra, na Suíça, as bases também de um Estado gerido com esses princípios da reforma do século XVI, né? Nesse período ele mandou para o Brasil missionários que foram solicitados pelo Marechal Villegagnon,
e que vieram para cá com o propósito de trazer essa palavra. Mas eles foram perseguidos e mortos, né? Isso em 1556, né? Depois viriam para cá apenas em 1859 os missionários presbiterianos, né? O primeiro missionário presbiteriano, que foi o reverendo Ashbel Green Simonton, que aportou no Rio de Janeiro. Como que é o nome dele? Ashbel Green Simonton. E ele foi então o missionário presbiteriano que lançou as bases para a formação de uma igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, essa igreja que está, ela é fruto desse trabalho missionário. O ano que vem nós completamos 150 anos no Brasil. Nós somos aí a segunda ou a terceira mais antiga denominação protestante do país, né? Então, basicamente é isso. Então, a reforma protestante para nós, ela é importante? É. Por quê? Nós somos frutos diretos dessa mudança de pensamento, dessa abertura que se deu, né, para o pensamento do homem e para a possibilidade do homem ter livre acesso às Escrituras Sagradas. Hoje em dia você encontra uma Bíblia com muita facilidade, e essa facilidade a gente pode, obviamente, falar que foi por meio da reforma que isso surgiu, né? E a própria interpretação também, não era ter só o acesso à Bíblia, né? Porque se tinha acesso à Bíblia, mas as Bíblias elas eram todas escritas em latim, né? Ou nos originais grego ou hebraico, mas mais mesmo em larga escala latim. E aí, por meio de Lutero, foi passado por alemão e outras línguas foram traduzindo, né, a Bíblia. Então, esse acesso que nós temos hoje, essa facilidade, a leitura da Bíblia, a sua interpretação, ela se dá nesse aspecto. Aqui em Bigode existe há quanto tempo a igreja? O trabalho presbiteriano aqui na cidade, ele começou na década de 20. Na década de 20, quando vieram para cá as primeiras famílias, frutos de um trabalho missionário norte-americano. E essa igreja, ela foi organizada em 1988. Tá? Esse ano ela completou 20 anos. Então, assim, a organização é quando você organiza uma comunidade em igreja. Mas já existem famílias há muitas décadas, famílias de presbiterianos aqui nessa região. Na região de Tijuquinhas, Três Riachos. Aqui em Biguaçu nós temos 3 igrejas, né? Essa do centro, em Três Riachos e em Tijuquinhas. Eu queria saber a Bíblia que vocês usam é a mesma, tipo, da católica? Né? Sim, é a mesma? ela é a mesma. Qual a interpretação que é diferente? Na verdade, nós diríamos que existe uma pequena diferença, que são os 7 livros que a Bíblia Católica ela tem, que nós não temos. Que são os livros que nós consideramos como sendo deuterocanônicos, né? Mais popularmente conhecidos sobre alguns como apócrifos, né? Mas esses livros nós os reconhecemos como sendo livros históricos, livros de conteúdo históricos, e eles foram acrescidos depois, né? Quais partes são? Quais são os livros? Eu vou me lembrar de alguns apenas. Judite, Tobias, Baruque, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, né? Mas se você, por exemplo, pegar aqui